Feche seus olhos, nós vamos dar início então com uma oração, a nossa EBD deste domingo, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, o Senhor é bom, e o Senhor nos trouxe, Pai, nesta noite aqui, para Deus juntos podemos estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir, nos dando forças, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, clareza, acerca da Tua Palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento, fala a cada coração aqui, a cada irmão, cada irmã, abençoe cada aluno da nossa EBD, nós oramos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu providenciei um banquinho aqui, porque hoje nós vamos acelerar, e eu vim de viagem, eu estou um pouquinho cansado, mas nós vamos acelerar e você vai segurar nas cadeiras aí, porque nós estamos um pouco atrasados. Eu estava vendo, irmão, nós estamos terminando o bimestre, faltam 3 domingos com esse, né? E nós estamos ainda nos livros históricos. Então eu quero avançar com os irmãos. O que nós estamos vendo? Cristo em cada livro do Velho Testamento, em cada escritura do Velho Testamento. Então o nosso objetivo é nós irmos até Malaquias, né, nessa jornada. Então nós vamos pedir aos irmãos que tenham um pouco de paciência. Hoje nós vamos correr, talvez nós não leiamos tantos textos, mas nós vamos então percorrer aqui os slides que temos propostos para hoje. Domingo passado nós paramos em 1º e 2º Samuel. Nós estávamos naquele slide, Douglas, que começa com a rejeição. É o próximo. Isso, paramos aí. Pode clicar todos aí, Douglas? Pode deixar clicado todos aí, tá? Nós falamos que o povo de Israel, ele rejeitou o governo teocrático de Deus, né? E isso, de certa forma, já prefigurava o que aconteceria com Cristo. A rejeição do povo de Israel ao governo, né, messiânico de Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Emanuel. Então nós temos aí passagens como Atos, que abundantemente falam desta reação, né, que o povo de Israel teve para com Jesus, ao ponto, os irmãos sabem, né, de tramar, arquitetar a própria morte do Senhor Jesus Cristo, e assim o fizeram. Então, nós tivemos em Israel esse fato envolvendo aqui a escolha de Saul como sendo uma sombra daquilo que aconteceria também em Cristo Jesus. Davi, aí vem Davi, o rei segundo a vontade de Deus. Ele também, nos livros de 1º e 2º Samuel, é uma figura muito clara, né, do que o ministério de Cristo representaria. Cristo, ele tem 3 ministérios importantes no Novo Testamento, sombra do Velho, né? É o seu ministério de rei, sacerdote e profeta, né? Então Davi, ele era o rei segundo a vontade de Deus, assim como Cristo também seria, né, o rei segundo a vontade de Deus. Tem esse versículo que eu gosto, Isaías 42:1, eu vou ler aqui, diz assim a palavra de Deus, Isaías 42:1, eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, não, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, é uma profecia aqui de Isaías, messiânica, acerca de Jesus, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. E ainda sobre a escolha de Davi, aí no 3º bullet aí, a escolha de Davi contrasta com a aparência, né, exterior, por exemplo, dos irmãos dele. Os irmãos dele eram, na visão de Samuel, muito mais vistosos, né? Muito mais homens tipo rei, né? E Jesus, ele também, aí, aos olhos de Israel, havia essa expectativa
de que Jesus fosse tipo rei mesmo, né? Mas tanto Samuel como o povo de Israel estavam equivocados, né? Ali no caso deste evento da escolha de Davi, Deus fala com Samuel, não tem nada a ver com aparências, não é sobre aparência, é sobre meu propósito e minha vontade. Jesus, então, ele também não tinha aparência exterior, então isso de certa forma prefigurava também o que aconteceria em torno da sua escolha, a rejeição por conta da sua aparência. Interessante que Paulo também era alguém rejeitado por conta da sua aparência, né? Na sua defesa apostólica lá em Corinto, ele chega a falar que as pessoas viam ele com uma aparência fraca, né? De presença fraca e de aparência débil. Acho que são essas expressões lá, né? E por último, a vitória de Davi sobre Golias prefigura a vitória de Cristo sobre Satanás. Então, irmãos, a Escritura é acerca de Cristo. Você vai ouvir, eu já ouvi, inúmeras pregações nesse texto de Davi e Golias, da vitória de Davi e Golias, e a mensagem sempre gira normalmente em torno de um eixo. Você precisa ser como Davi e vencer os seus gigantes. Só que esse texto não está falando de você, não está falando da igreja. Esse texto não tem nada a ver com a gente no que tange a sermos Davi. Porque quem vence os gigantes, primeiro, não somos nós, é Deus que peleja nossas guerras. E Davi aqui é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Quem somos nós naquela passagem da vitória de Davi e Golias? Quem somos nós lá? Quem simboliza melhor ali é a gente, lá naquele evento? Israel, o povo de Israel. Fraco, amedrontado, tímido, medroso. E Davi, Cristo. E Golias, Satanás. Esse texto ali de 1 Samuel 17, ele fala disso, da vitória de Davi sobre Golias. Então, próximo aí, em 1 e 2 Samuel, Cristo seria o quê? Dentro das nossas fraseologias aí, de cada livro, Pai do Senhor, pastor. Cristo é o nosso rei. Amém? Em 1 e 2 Samuel, Deus rejeita o governo do rei, que era Deus, o governo teocrático. E Jesus veio para ser o nosso rei. Então, irmãos, que não rejeitemos o seu governo, como Israel rejeitou, mas nos submetamos ao governo de Cristo, porque Ele é, sim, o escolhido de Deus para ser o nosso rei. Falar em rei, vamos para frente. 1 e 2 Reis. Bom, o primeiro slide sempre é um pouco de data e autor, né? Então, 1 Reis, ele abrange aí a morte, o período que vai desde a morte de Davi, logo ali no comecinho do livro, Davi passa daquela para uma melhor e passa o bastão para quem? Salomão. Então, 1 Reis vai abranger esse período, né? A morte de Davi até o reinado do rei Jorão. Não é Chorão, não. É Jorão, né? Rei de Israel, aqui já cobrindo um período de divisão do reino. Esse período de 1 Reis abrange aí cobre um período de história de cerca de 118 anos. Anos de 1015 a 897 a.C. E 2 Reis abrange então o período que vai do reinado do Chorão, né, do Jorão, até Judá, né? Aliás, perdão, o reinado de Jorão sobre Judá até Acasias, né? Até Acasias. E o cativeiro. Depois eu vou falar um pouco mais dessa questão do cativeiro, mas abrange esse período, tá? No cativeiro acaba o período dos reis. Então nós temos aí um período de 308 anos, já então no segundo livro de Reis, 896 a 588 a.C. Judá foi levado cativo por Nabucodonosor em 587 a.C. Daniel foi primeiro, seus amigos, Nabucodonosor foi levando aos poucos, né, o reino do sul, lá para a Babilônia, onde eles ficaram
ficaram 70 anos. Tá? E o autor? O autor de 1º e 2º Reis, eu falo 1º e 2º Reis porque é errado falar 1ª Reis, porque é livro de Reis. Né? Então é 1º livro de Reis. Já no Novo Testamento a gente fala 1 Coríntios, porque é a primeira carta de Coríntios. Então aqui, autor de 1º e 2º Reis são desconhecidos, né? No consenso da maior parte dos estudiosos. Né? Acredita-se, aí já é um pouco de achismo e tradição, que tenha sido da lavra do profeta Jeremias, mas isso é só uma suposição, tá bom? Vamos então no segundo slide aí de 1º e 2º Reis. Você pode clicar todos aí, tem dois bullets aí, que resume bem aí os primeiros e o 1º e o 2º Reis. Nos livros de 1º e 2º Samuel, né, que foi antes desses dois, nós vimos como Israel exigiu então um rei, a fim de tornar-se como eles queriam, né? As demais nações vizinhas. Isso foi o que seduziu. Nós queremos ser como a galera lá de Ceilândia, queremos ser como o pessoal de Águas Claras, aquele povo bonito lá que mora ali em Águas Claras, né? Queremos ser como eles. Pronto, rejeitaram o governo de Deus, né? Então, nós vimos lá então como Israel exigiu aí um rei, e embora então não fosse a perfeita e agradável vontade de Deus, Deus lhe concedeu essa petição. O que nós vamos ver em 1º Reis? Nós vamos ver que em 1º Reis, esses reis que eles passaram a escolher vão trazer muito problema para eles. Né? O caráter desses reis, em parte, alguns deles, né, eram pessoas boas, mas a maior parte, de fato, foi marcado por governos horríveis do ponto de vista político, ético, social e principalmente espiritual. Né? Então nós vamos ver isso. 2º Reis, próximo slide, tem 3 bullets aí. Já em 2º Reis, nós vamos ver que a história de rebeldia e de desvio, né, que a gente chama de apostasia, de idolatria, tanto dos reinos de Israel como dos reinos de Judá, o reino do norte e o reino do sul, ele vai culminar no cativeiro de ambos os reinos. E embora tenha sido um período de grande atividade profética, nós vamos ver quase que todos os profetas aqui envolvidos no contexto, tanto de 1º como 2º Rei, incluindo Elias e Eliseu, a mensagem dos profetas foi de fato desprezada pelos governantes religiosos e pelo povo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode ter inúmeros pregadores bons na praça, você pode ter centenas de vídeos bons, boas pregações, você pode ter à sua disposição fartura de ministração da palavra e de alertas de Deus, mas se o coração não estiver convertido a Deus, não adianta. Muitos profetas, foi a maior atividade profética na história de Israel como um todo, né? Mas o povo de Israel desprezou tanto governantes como sacerdotes, né? E aquilo não produziu conversão no coração deles. Por quê? Porque conversão quem produz é Deus no momento e na hora que Ele quer. E Ele estava ali, de fato, tratando de direcionar a história para a redenção em Cristo Jesus, a inclusão dos gentios, de tudo mais, né? E no terceiro, após os avivamentos que ocorreram nos reinados de Ezequias e Josias, foram os períodos monárquicos, né, ali, de maior avivamento bíblico na história de Israel. Foi um avivamento tremendo. Pois leiam lá Ezequias e Josias. O que aconteceu logo depois do avivamento? O que uma porca lavada faz? Volta para o seu... E o povo logo voltou para os seus pecados. E culminou então nos mesmos... até que não mais houve nenhum remédio, né, para Israel. Vamos ver Cristo então em 1º e 2º Reis,
tem 5 bullets aí, Douglas, pode clicar todos. Primeiro, a singularidade e a sabedoria de Salomão. Salomão está aí envolvido no enredo de 1º e 2º Reis, e a sua sabedoria, nós tivemos há pouco tempo a oportunidade de estudar, né, de pregar e expor o livro de Eclesiastes, né, e nós vimos que a sua sabedoria é algo incomparável, e isso prefigura a sabedoria de Cristo, né? Prefigurava já Cristo, ao ponto de Cristo, quando chegar, né? Ele vai dizer, aqui está quem é maior que Salomão, né? Salomão. O ministério profético de Elias também é um outro ministério que, em termos de sinais, em termos de manifestações, né? E em termos proféticos mesmo, ele está muito alinhado com o ministério de Cristo. Você vai ver no ministério de Elias ressurreições, como nós vamos ver no ministério de Cristo. Você vai ver Elias subindo para o céu, sem morrer, como nós vamos ver Cristo, né? Então, está bem alinhado. E quem é que está ali no dia da transfiguração no monte, com Jesus? Elias. Além de Moisés, é claro. Porque tanto a lei, Moisés, como os profetas, né, na pessoa de Elias, apontavam para quem? Para Cristo. Para Cristo. Né? Tanto que depois da transfiguração, quem some da cena? Moisés e Elias. Pedro já queria ficar com os 3. Vamos fechar essa igreja aqui. Já pensou? Né, o trio Jesus, Elias e Moisés, já pensou? Na hora da cajadada vem Moisés e prega. Na hora do culto do reteté vem Elias e prega. Na hora do amor vem Jesus e ministra. Vamos fechar essa igreja. Jesus fala, não, senhores. Vem a fumaça, quando desaparece, quem está lá? Só Jesus. Só Jesus. Né? Então, a ascensão de Elias prefigura aí o triunfo de Cristo sobre a morte, né? E também a sua ascensão. Nós temos a história de Naamã, né, lá em 2º Reis, Naamã, que foi curado da lepra, a purificação da lepra de Naamã. Naamã não era um judeu, Naamã era um gentio, ele era sírio, né? Ele era sírio. Então, a purificação de um gentio já prefigurava a purificação do pecado, através do poder de Cristo e o Evangelho, da minha vida, da tua vida, da vida dos gentios. Então, já ali o Evangelho aos gentios. Irmãos, não tem nada, eu já falei isso aqui, né? Não tem nada a ver isso. Graça é o Novo Testamento. Lei é o Velho Testamento. Não, senhores. Graça é, desde quando? Vamos ver, quem sabe. Quando começa a graça na Bíblia? Éden. No Éden. O ministério da graça começa ali. Até Adão pecar, o ministério o pacto era das obras. Adão, se tu fizer, vai dar bem. Mas depois que ele pecou, o pacto das obras caiu. E permaneceu o pacto da graça. A graça vem lá do Éden. E em todos os livros, até Malaquias, depois entrando no Novo Testamento, a graça se manifesta. Tá? E por último aí, temos uma outra figura de Cristo, Josias. A história de Josias é simplesmente fantástica, o reinado dele, né? E o reinado dele como um rei justo prefigura o reinado de Cristo. Claro que Josias pecou, Josias não era um homem que não pecou. Tanto que Davi, Elias, Salomão, todos pecaram, irmãos. Mas eles prefiguravam, de certa forma, em alguns momentos, o ministério de Cristo Jesus. Tá bom? Então, para fechar, 1º e 2º Reis, Cristo em Reis é o que, queridos? Espera um pouquinho. O que ele é em Reis? Quem chuta? Cristo em Reis é? Rei. Só que já tem rei lá no 1º e 2º Reis, né? Mas tem um rei que é acima deles, né? Então Cristo, pode clicar aí, em 1º e 2º Reis, é o rei dos reis. Amém? Vamos para 1º e 2º Crônicas. Estamos indo bem, irmãos. 1º e 2º Crônicas.
Primeiro e segundo Crônicas, gente, quiser perguntar, tá? Eu não vou deixar, mas pode perguntar, tá? Não, pode perguntar sim, tá bom? Quiser comentar, eu vou acelerar aqui, mas eu vou ser educado, vou parar o carro, aí a gente, tá? Mas se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer sim. Primeiro e segundo Crônicas, primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas, abrange desde a morte de Saul até o decreto de Ciro. Ciro foi um rei, né, gentio, que Deus usou para trazer Israel de volta para o reino do sul, aliás, Judá, para a sua terra. Então, a história abrange desde a morte de Saul até o decreto dele. Esse decreto foi uma ordem para que eles pudessem voltar e restaurar. Isso já foi depois do cativeiro. Então, abrange um período de 520 anos, tá? E o autor de primeiro e segundo Reis também não há consenso, não há certeza, e acredita-se que tenha sido da lavra aí de Esdras, que era um escriba que estava em plena e bastante atividade naquele contexto, tá? Então vamos lá para o segundo, tem 3 aí, não tem muito o que falar. Por quê? Quem já leu primeiro e segunda Crônicas, sabe o quê? Que é basicamente uma repetição de primeiro e segundo Reis, com algumas omissões de alguns textos, alguns acréscimos de outros, mas é basicamente uma reedição de primeiro e segundo Reis. Então, na sua maioria, os mesmos fatos narrados em primeiro e segundo Reis, e alguns também de primeiro e segundo Samuel, é o que você vai encontrar em primeiro e segundo Crônicas. Então, de certa forma, nós já vimos, né? Primeiro e segundo Reis tratam do reino do sul e do reino do norte. Já as crônicas vão focar muito mais no reino do sul, Judá. E o reino do norte, que era Israel, mencionado apenas algumas vezes por incidente, né? E, por último, primeiro e segundo Reis ressalta mais uma perspectiva política, enquanto que os 2 livros de crônicas, o autor, que pode ter sido Esdras, e aí Esdras talvez aí explique essa ênfase, né? Um escriba escrevendo, uma perspectiva mais espiritual. Então, quando vocês forem ler primeiro e segundo Crônicas, você vai ver que eles pouco ficam falando das questões políticas e as terras, as divisões, nada disso. Eles vão ficar mais na perspectiva espiritual, falando muito da idolatria do povo e da insensibilidade do povo a Deus, tá? Então, como não temos muito o que falar, já falamos, porque Cristo é em primeiro e segundo Crônicas o que ele é em segundo Samuel, o que ele é em primeiro e segundo Reis. Amém? Então eu coloquei aí que no final, em primeiro e segundo Crônicas, Cristo é o Rei dos Reis também, tá bom? Vamos para o próximo, Esdras. Aí sim, o escriba Esdras, um personagem muito bacana do Velho Testamento. Recomendo vocês lerem um livro de Esdras, estudarem um livro de Esdras. Um personagem de fato muito especial para nós, tá? Bom, vamos lá. O que está em Esdras abrange um período desde a volta da Babilônia. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas deixa eu explicar rapidinho. Quando Salomão morre, o filho dele começa a reinar. Só que o irmão desse filho dele também se rebela, e aí a dinastia, nasce uma dinastia. Roboão, ele vai ser rei de Judá e uma parte de Benjamim, Manassés, é o reino do sul. E Jeroboão, o irmão dele, domina as 10 tribos do norte. Por isso que fica reino do norte e reino do sul. A capital de Israel, quando era unido, era Jerusalém. A capital do reino então do sul, que é Judá, continuou sendo em Jerusalém. Para a galera não ir adorar lá em Jerusalém, Jeroboão, ele estabeleceu uma nova capital, para que o povo das 10 tribos que ficaram na parte de cima adorassem. A capital foi a conhecida Samaria, ou Samária, né? Como alguém fala. Pode falar. Sim. Filho, vamos ver aqui isso aqui então.
Vamos lá. Segundo Reis, aliás, primeiro Reis. Não, segundo Reis. Vamos conferir, Douglas. É bom sempre a gente conferir, porque às vezes eu me equivoco também. Segundo Reis, capítulo... Vamos voltar aqui, volta. Geazi, Eliseu, Acabe, Abias, Asa, Jeroboão, aqui. Então lá, a morte de Salomão, tá? Então eu vou falar rapidinho, tá? Só para vocês terem a referência, depois vocês leem lá. Em 1 Reis 11, Salomão morre. Em 1 Reis 12, Roboão, que era filho, ele vai para Siquém, e Jeroboão, filho de Nebate, ele é filho de Nebate, tá certo, você está certinho, é filho de Nebate, não é irmão de Roboão não, ele é filho de Nebate. Esse Jeroboão, ele se rebela, tá? E aí nascem duas dinastias, obrigado Douglas. Então nascem duas dinastias aí, e estes dois reinados sul e norte vão agora ficar paralelamente alternando de reis, até chegar um momento em que primeiro o reino do norte vai cativo para a Assíria, né? Senaqueribe, aquela galera toda leva o reino do norte cativo lá para a Síria, se eu não me engano, ano 722, alguma coisa assim antes de Cristo, e mais ou menos 150 anos depois é a vez do reino do sul ir para o cativeiro. Razão do cativeiro? Basicamente idolatria, rebelião contra Deus, injustiça social, desobediência à palavra de Deus e outras coisas mais, tá bom? E aí quando o reino do norte praticamente se perde, se miscigena totalmente entre os assírios. E o reino do sul fica meio que preservado etnicamente. Eles ficam lá na Babilônia 70 anos. E eles não se misturam com os povos de lá. A maioria, né? Uma parte. Outros talvez sim. Mas tem um determinado momento em que depois de 70 anos, era uma profecia, né? Era uma profecia, Daniel e algumas coisas assim. O rei Ciro autoriza Neemias, Esdras a voltarem para reconstruir Jerusalém. E aí nós vamos ter Esdras e Neemias. Então eles voltam. Isso é o que é preservado de Israel. Aquele povo que ficou lá em cima se misturou e se tornaram os samaritanos. Por isso que os samaritanos e Israel tinham uma série de controvérsias entre eles. Eles não gostavam deles, né? Então essa é mais ou menos a história aí. Então vamos lá em Esdras. Abrange então o período desde a volta da Babilônia até o estabelecimento na Palestina, e abrange um período de mais ou menos 79 anos. 70 anos, né? Mais 9 depois da volta. Então vai até o ano de 536 até 457 a.C. E a autoria do livro é de Esdras, tá bom? Vamos em frente então? Falar sobre Esdras rapidamente. O tema de Esdras é a restauração. A restauração do templo que estava destruído, a restauração do culto que tinha cessado. Israel, aliás, Judá adorava a Deus aonde? Na Babilônia. E como não tinha o templo, o que aconteceu lá na Babilônia? Culturalmente surgiram as sinagogas. As sinagogas do tempo de Jesus, elas datam da Babilônia. Eles passaram a se reunir, cada grupo de 10 famílias lá na Babilônia se juntava e fazia um pequeno grupo, que não era tão pequeno assim, 10 famílias, né? E fundava uma sinagoga. Então as sinagogas vêm dali. Só que quando eles voltam, eles vão manter o costume da sinagoga, mas também vão restaurar o templo. Então na semana eles iam uma vez por semana no templo, e na semana eles ficavam nas sinagogas, né? Tem a restauração do culto então, a restauração da lei, principalmente disso. Restaurar a lei no coração do povo, um resgate da lei, voltaram a ler a palavra e deixar aquilo começar a avivar o coração deles. Deus se revela fiel à sua promessa,
estendendo a sua mão para reconduzir o povo à sua terra. Isso lá em Jeremias 29, os irmãos vão poder ver. Esdras foi o primeiro homem, né, o primeiro oficial aí, né, a pessoa com o ofício, né, da classe conhecida como os escribas, os quais eram os copistas, oficiais da lei. Então eles copiavam a lei para disseminar para as pessoas, faziam cópia, não era qualquer um que podia lá e fazer cópia, eram pessoas específicas, e eles também interpretavam a lei, né, e as escrituras. Escriba, gente, não é sinônimo de coisa ruim, porque a gente só ouve falar de escriba no Novo Testamento, aqueles caras, né, casca de ferida, né? Mas isso já era uma classe de escriba já viciada e totalmente orgulhosa, né, que já nos tempos de Jesus dominava a religião. Os escribas eram um ofício nobre, né, e Esdras foi um grande escriba, né, de Deus. E Esdras dedicou-se, né, em especial, fez muitas coisas, mas se dedicou-se ao estudo da palavra de Deus com a finalidade de expô-la ao povo. Eu vou ler aí Esdras 7:10. Esdras 7:10. Diz assim: porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Então esse é Esdras. Vamos ver agora Cristo em Esdras. Tem três pontos aí que eu quero destacar. Tá? Eu estou procurando destacar os principais, tá, irmãos? A gente pode aqui, se fôssemos fazer um estudo, né, específico no livro de Esdras, como em qualquer um desses livros, com certeza a gente acharia mais coisas aí, mas a gente está destacando os principais. Em Esdras, a reconstrução do templo, após o exílio, prefiguram a obra de salvação de Cristo e também, né, aponta para a edificação da igreja. A igreja é uma construção. Note que Jesus compara a igreja a um edifício, né, uma construção, né, onde ele colocaria um fundamento, né? Paulo também vai falar da igreja como sendo um edifício. Então nós temos aí duas passagens aí que indicam isso, tá? Segundo, é Deus quem habilita a restauração no povo. É Deus, queridos, a obra quem faz é Deus. Prefigurando então aquela capacitação que viria, né, do alto, a capacitação do povo de Deus, o povo redimido, com pessoas de todas as nações, inclusive Israel e os gentios, né, a igreja. Através de quem? Do Espírito Santo. É Deus quem habilita esta obra em nossos corações. E, por fim, a reconstrução do templo, a restauração do templo, também prefigura o corpo de Cristo como templo. Jesus vai falar disso lá em João. Ele vai comparar o seu corpo como o próprio templo. Aquele templo que estava ali, e os judeus falaram assim: olha, vocês vão destruir esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Né? Tipo isso. Né? Então, Jesus, esse processo de reconstrução do templo já sinalizaria o corpo de Cristo sendo destruído e ao mesmo tempo restaurado na ressurreição, né? Reconstruído. Tá bom? E aí, para fecharmos Esdras, o que Cristo poderia ser em Esdras? Nós falamos muito de restauração, né? Então, em Esdras, Cristo pode clicar aí, Douglas, quem restaura. Quem restaura? Essa é a imagem de Cristo em Esdras. Ele restaura a nossa comunhão com Deus. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Vamos para Neemias. Tudo bem até aqui? O relógio ali está correndo. Então vamos para Neemias. Esdras e Neemias são parceiros nesse processo de restauração, né? Neemias abrange o período desde a viagem que ele faz a Jerusalém, né,
até a restauração do culto no templo. Então Esdras está lá restaurando o templo e tal, e chega um momento em que o ministério deles se alinham, né? Se sincronizam para restaurar o culto no templo. E cobre um período de mais ou menos 12 anos aí, nessa história toda. E o autor do livro de Neemias é reconhecido como sendo ele próprio, tá? Neemias. Bom, um resumo de Neemias em 3 pontos. Primeiro, o livro contém mais um pouco, como que uma autobiografia de Neemias, um homem que sacrificou uma vida segura no palácio, tranquilo ali, com seu emprego, seu cargo comissionado, saía, ia para casa, tranquilo, não precisava se meter em problemas. Mas quem é chamado por Deus, querido, não tem vida fácil não. Então ele sacrifica essa vida no palácio para quê? Para ir lá para um lugar, né, espoliado, destruído, queimado, onde só tinha tranqueiras juntadas para reconstruir tudo, né? Então, e para ajudar o povo que estava ali já trabalhando em Jerusalém. Neemias, ele combina o ministério que deve ser o ministério de cada um de nós. Oração com ação. Porque tem crente que ora demais. Ora, mas não age. Tem crente que gosta de sair fazendo, quebrando tudo, mas não ora. Aí dá ruim dos dois lados. Neemias, ele combinava de uma forma muito especial, equilibrava oração com ação. Então ele sabia tanto orar como trabalhar. Vocês vão ver isso na história de Neemias. E, por fim, depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas gerais entre o povo, ele dá glória a Deus. Essa vai ser a temática de Neemias. Você vai ver no final ele glorificando não a si mesmo, tipo eu fiz, eu sou bom, eu faço e aconteço, não, mas tudo foi executado e deu glória a Deus. E como vemos Cristo em Neemias? Novamente em 3 pontos aí. Primeiro, a intercessão de Neemias. O primeiro capítulo é a referência da intercessão de Neemias. Neemias vai diante do rei e intercede, né, pelo povo de Israel, assim como então Cristo viria a ser o nosso intercessor diante do Pai. Isso está lá em Hebreus 7:25. A reconstrução de Jerusalém também prefigura, né, a edificação da igreja, assim como nós vimos lá em Esdras, tá? Quando você compara Neemias 2:18 com Efésios 2:20 e 22, você consegue enxergar isso bem claro. E por fim, a instrução da palavra de Deus, ela desempenha um papel fundamental na reconstrução. Vocês vão ver lá Esdras e Neemias empenhados em trazer a palavra de Deus ao centro daquele processo todo, né? Eles eram centrados na palavra. E prefigura também o papel de Cristo como sendo o próprio verbo, a própria palavra, né? O papel de Cristo como a palavra de Deus. E o papel fundamental que essa palavra tem em nossos corações nesse processo de restauração. Esse texto de 2 Timóteo foi o texto que o pastor, não era padre não, viu? Ayrton pregou aqui, né, no aniversário da igreja. Ele falou do theopneustos, a palavra soprada, né? Falar nisso, pastor Ayrton vai estar conosco na EBD de inverno, 2 domingos, o primeiro domingo, dia 3, e o segundo domingo, dia 10. Irmãos, imperdível, imperdível. Primeiro domingo nós vamos falar de depressão. Pensa num homem que conhece o assunto. E ele até falou um pouco na mensagem, tem ajudado inúmeras pessoas a sair da depressão com o aconselhamento bíblico. Né? Aí sabe que a psicologia é importante, mas ela é um paliativo. O aconselhamento bíblico é quem de fato vai libertar as pessoas da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, borderline e coisas tal, burnout e todas essas doenças que ele chama de eu ia botar como tema, ele falou transtornos da mente. Ele vai falar de transtorno da mente na nossa primeira EBD,
no inverno, em julho, primeiro domingo. E no segundo domingo, ele vai tratar de um tema também importantíssimo para nós todos, em função do nosso contexto, que é homossexualidade. Né? E a gente está pondo esse nome propositalmente. Você não fala homossexualismo. Esse livro, esse termo homossexualidade, ele está errado. Ele vai explicar por quê. Mas ele usa esse termo para evitar que o Ministério Público venha aí, entre com ação. Ele já sofreu várias ações no Ministério Público. A última foi do deputado John Williams, quem lembra dele? Ele processou o pastor Ayrton e um outro pastor aqui do Brasil no Ministério Público e perdeu, para a glória do Senhor. Amém? Então, primeiro e segundo domingo. Em Neemias, vamos lá? Cristo é o quê, queridos? Quem, se ele, em Esdras, ele restaura a nossa comunhão, em Neemias, Cristo é quem? Pode ir por aí, Douglas? Eu falei de todos lá? Ou pulei algum? Não, falei de todos. Então vamos lá para o último. Em Neemias, Cristo é quem? Restaura os muros da nossa existência. Amém? Vamos terminar os históricos? Esdras, Neemias, Esther. O último livro do bloco dos históricos. Estão com a gente, irmãos? Então vamos lá, Esther. O livro de Esther é uma história que está inserida no contexto de Esdras. Então, Esther, a narrativa da história de Esther insere-se aí entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. É o período em que a história de Esther acontece, tá? O autor é um autor desconhecido também, mas o que se pensa é que provavelmente Mardoqueu, que é o primo de Esther, agora eu fiquei, primo, né? Primo de Esther. Fiquei na dúvida depois. Então, acredita-se que possa ter sido Mardoqueu. Hã? Não entendi. Eu fiquei na dúvida agora. Eu não sei porque eu estava pensando em tio de Esther. Mas acho que era primo. Enfim. Se eu coloquei primo aí é porque está certo. É que às vezes eu não lembro. Já faz uns domingos que eu fiz esse texto aqui. Nós estamos atrasados, irmãos. Então vamos lá. Outra possibilidade para a autoria é Esdras, tá? É Esdras, mas ficamos com o desconhecido por enquanto, tá bom? Vamos lá então para o resumo de Esdras. Tem 3 pontos. Esther, perdão. O livro de Esther tem uma peculiaridade que o distingue de qualquer outro aí do Velho Testamento e da Bíblia, né? Porque o livro de Esdras é o único em que o nome de Deus não se menciona nenhuma vez. Nenhuma vez. E nem tem, tampouco, você vai encontrar referências à lei, costumes judaicos, religião. Você não vai encontrar isso lá no livro de Esther. Mas não é por isso que não é um livro inspirado por Deus. Apesar disso, há abundantes evidências, né? Apesar de não haver essas declarações explícitas, o livro tem sim muitas evidências internas de que Deus estava operando e cuidando de seu povo Israel. O livro de Esther vai registrar o livramento de Deus, por Deus, né? Do seu povo, de uma destruição que ameaçava o povo de ser totalmente dizimado, né? Pela cabeça maligna de um certo Amã, né? Então quem já leu o livro de Esther sabe disso, né? Mas nós queremos ver Cristo em Esther, então vamos passar para o próximo slide, e em 3 pontos nós vamos ver que Cristo lá, ele se manifesta primeiro na figura da providência divina. Essa é uma doutrina importante, uma doutrina fundamental da graça de Deus, que é a providência, né? A doutrina da providência, nosso catecismo, né? A nossa confissão de fé, e o nosso catecismo também, a nossa confissão de fé batista, fala da providência, a doutrina da providência. Providência divina trazendo então livramento ao povo através da vida de Esther, dessa moça. Isso, de certa forma, prefigura a libertação final através de Cristo Jesus. É primo, né? É primo. Sim, lê o texto. A gente não pode confiar na memória não, gente. Que nem eu confiei lá no Jeroboão e, de fato, não é.
Exatamente. Obrigado, pastor, por confirmar isso aí e deixar a gente ir para o culto em paz, né? Senão sinceramente, eu ia ficar pensando, se eu não, é tio ou é prima? Glória a Deus. De Esther. Exatamente. Praticamente ele era pai, né? Pai de Esther. Criou como se fosse a sua filha. Segundo ponto, Esther em sua beleza prefigura quem? A igreja como a noiva de Cristo. Um tópico que eu vou falar hoje, querendo Deus, na mensagem, a noiva de Cristo. E em terceiro, o favor do rei para com Esther prefigura também o favor de Deus em Cristo para com a igreja. Irmãos, essa apresentação vai ficar com os irmãos, por isso que eu não estou lendo os textos estão aí para fundamentar, e vocês vão poder ler em casa, no estudo que vocês vão fazer, com certeza. A cada vez que vocês forem ler um livro, vem aqui, faz esse voo panorâmico, e depois vai lá e mergulha, né, no livro. Então, o último slide aí, em Esther, Cristo é o quê? O nosso livramento. Amém? Irmãos, o próximo aí, slide, qual que é? Poéticos. Eu estou com 5 livros poéticos aqui, tá? Já prontinho, mas eu vou poupar os irmãos. Domingo que vem nós vamos correr, nós queremos ir dos poéticos até os profetas maiores e começar os menores. Domingo que vem é o último, não, é o terceiro, né? É isso? Então, domingo que vem é o terceiro, nós vamos fazer esse acelerado, né, essa imersão, até os profetas maiores, junto com os poéticos, e depois finalizamos com os 12 profetas menores. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela oportunidade desta tarde. Já à noite, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos encaminhe. Deus, ó Pai, para que ao conhecermos as páginas das Escrituras, possamos ver Cristo nela, a cada livro, a cada página, Senhor, apontando para a nossa redenção. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, abençoa o nosso culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.